E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre criação de jogos, desenvolvimento de jogos, principalmente no meio indie ou você que tem interesse em criar jogos. Como é uma coisa difícil e eu não sei, sabe disso. Então, vamos começar, né? Eu não tenho nenhum jogo que eu lancei oficialmente. Eu não sou um cara realmente produzir um jogo sozinho e lançou na Steam ou coisa do tipo. A única coisa que eu fiz foi participar de algumas Game Jams. Eu já entreguei 2 jogos das Game Jams. Jogos simples, onde eu só tinha que atender uma proposta e um jogo só tinha uma fase, basicamente. E nessas Game Jams que eu participei foi uma inicial, onde eu juntava num prédio e reunia com pessoas desconhecidas. E a gente, dentro desse lugar, a gente ia, bebia e fazia o jogo, basicamente. E a gente passava o dia inteiro, a noite inteira, só pra fazer o jogo. Então era uma maratona fodida de criação e ao mesmo tempo muito divertida. É uma parada tensa, não é uma parada fácil, mas é trabalhoso. É basicamente trabalho. Você vai lá você paga pra trabalhar, mas é muito bom porque você vai lá botar em prática a produção de jogo. E nessas questões de experiência de criação de jogo, eu sou um artista barra animador. Então, eu nunca programei, eu nunca tentei para programar alguma coisa. Eu tenho certas noções de programação GML, que é a Game Maker Language, onde eu tinha começado a fazer um curso, só que por conta de problemas eu pausei, eu não larguei. O curso é maravilhoso. Pra quem não sabe, eu tô falando do Noni Class. Noni Class é um curso de Game Maker muito bom. Só que, por que eu pausei? Porque eu tenho muito interesse atualmente em criar jogo 3D. Só que eu não sei muito bem fazer animação, coisa 3D. Mas eu penso muito em migrar pra essa área de 3D. É uma coisa que eu acho interessante e tal. E eu já tenho algumas coisas que eu gostaria de testar. Tipo, algumas mecânicas de jogo. Pra eu só lançar no itch.io. Ou até mesmo demonstrar aqui pra vocês e deixar pra baixar. Mas voltando. Fazer um jogo é muito difícil. É muito difícil. Cara, jogo é a única mídia onde você tem que pensar muitas vezes em todos os aspectos que tem em outra mídia. Por exemplo, você tem que pensar em estilo artístico, você tem que pensar em trilha sonora, você tem que pensar em narrativa. Mas nem todo jogo precisa ter uma narrativa ou coisa do tipo. Um jogo é bom por ser divertido de jogar. Você não precisa ficar preso a essas coisas que eu falei. O jogo ele só precisa ter mecânicas divertidas de gameplay. Mas a história, a narrativa é importante, a aparência do jogo é importante e tal. Não é. O que o jogo precisa ter é uma gameplay divertida. Esse é o diferencial do jogo. É você estar experienciando aquilo. É você estar controlando o boneco. É você estar lá. É vocês estar lá jogando e controlando tudo aquilo. Cara, é uma parada muito complicada. Porque ao mesmo tempo que você pode só, tipo... eu vou fazer um RPG Maker da vida. Ou vou fazer um jogo FPS. Você tem que trazer algo diferencial. Vou trazer alguns exemplos aqui. Undertale, excelente exemplo. Undertale é um jogo onde você tem simplesmente um jogo simples de RPG Maker, onde uma gameplay já funciona e já é muito bem estabelecida, é trazida de novo, onde você tem uma arte já é comum, já é aceitável para muitas pessoas, que é o estilo de pixel art, e você traz uma narrativa muito boa. Então você tem que pensar, eu posso muito bem pegar um dos 3 pontos que eu trouxe do
É o que você pode focar no jogo, que é tipo história, bom, tipo, elevar eles ao máximo possível. E não necessariamente você precisa focar na gameplay, mas quando você foca um desses três, você tem que ter certeza que a sua gameplay que você vai trazer, ela é agradável de maneira genérica. Por exemplo, o Undertale, que ele é um RPG Maker, muitas aspas, genérico. Eu sei, calma, da Undertale, que o Undertale, ele tem mecânicas inovadoras, ele traz certas coisas novas, tipo a questão do coração, desviar e tal. Mas todos esses elementos de ataque, usar item e tal, fugir, todos os elementos que já são trazidos outros RPG Makers, que já estão muito bem estabelecidos na nossa cabeça. E o próprio Toby Fox, que é o criador de Undertale, ele brinca com essas coisas dentro da narrativa. Então, tipo, você trouxe inovações dentro da gameplay por ter trazido coisas inovadoras na sua narrativa. Então, o que eu tô querendo dizer com isso tudo? O que eu tô querendo falar sobre isso tudo? Você, quando tá pensando em criar um jogo, você tem que trazer algo novo, mano. Muitas aspas, ou uma perspectiva nova. Uma sua visão muito pessoal. E, obviamente, isso é trazido em qualquer meio artístico. Tipo, você não vai copiar uma música no Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes dá certo. Às vezes dá muito certo. E gente fica famosa. Pode funcionar, mas tipo assim, eu não acho tão legal você fazer isso. O que eu tô... Então, basicamente, falar com você, pensar, você quer se expressar dentro do jogo. Você quer expressar uma história? Então, tipo, primeiro ponto. Você quer expressar uma trilha sonora? Esse é um outro ponto. Jogos que são só ritmo. E não tem problema, tem muito jogo de ritmo que é famoso. Aí com as mecânicas de gameplay, você traz as suas músicas, por exemplo. Ou você só quer um jogo totalmente artístico, belo. As pessoas só vão bater o olho e ficar, nossa, que coisa linda, maravilhosa. E tá tudo bem, mano. Tem jogo que é só isso, mano. Você faz, sabe, só o personagem andando. Vai ter gente que vai gostar disso. Pronto. É o estilo, mano. É o que você quer expressar. Mas o ponto... Então, mas tipo... O que é o diferencial de um jogo pra outra mídia? É que ele não tá sozinho. Então, tipo, mesmo que você... eu quero focar na história. Você tem que pensar em outros elementos. Assim, o jogo ele não vai estar sozinho. A história não vai estar sozinha. Então, tem que pensar muito bem nessas escolhas suas. Eu vou mexer um pouquinho aqui e pronto. Você tem que pensar muito bem esse tipo de escolha que você tá fazendo. Então, tá tudo certo. Esse tipo, você tem que ter os outros elementos junto. Esse é o grande problema de um jogo. Não um problema de verdade, é uma coisa que você só tem que aceitar. Eu quero focar em tal coisa. Tá certo? Você tem toda a liberdade. Você tem que lembrar que um jogo ele não tá só nesse elemento. Tem outras coisas juntas. Isso é o mais importante. Entender. O mais importante é a gameplay. Não importa o que você esteja fazendo. O mais importante do jogo é a gameplay. Mas tal jogo, o jogo inteiro é só história cinemática e todo mundo acha maravilhoso. Cara, não é só cinemática. Se fosse só cinemática, o pessoal ia fazer uma animação, ou o pessoal ia fazer outra coisa. Vou citar o exemplo que muita gente fala: The Last of Us é só cinema. Só você assistir cutscene. The Last of Us não é só isso. The Last of Us tem a gameplay. Você passar situações de perigo, você passar pelas raivas, pelo medo dos seus personagens morrer, você ter toda aquela tensão de estar lutando contra o zumbi pra chegar no final e tal personagem morrer ou fazer tal coisa, tipo, alguma coisa acontecer, impacta. Isso faz diferença. A gameplay tá lá pra você vivenciar
aqueles momentos de cutscene. Pra você chegar no momento de cutscene, você já tá tão apegado ao personagem, tá tão atrelado, porque você passou horas morrendo, ou matando zumbi, ou passando raiva no jogo, e você chora, você sente coisas malucas. Então, você tem que pensar sempre nesse ponto de, tipo, por exemplo, a gameplay é um ponto chave, porque igual, mano, por exemplo, igual acontece com o Undertale, mano. O Undertale ele traz muito esse ponto. Por exemplo, você passar pelos elementos de batalha, eles afetam a história do jogo. Tipo, eu sei que no Undertale é muito objetivo, pô. Você matou, você começa a matar muita gente, você começa a ir pro mau caminho. Você começa a perdoar muita gente, a fugir de batalhas, a tentar fazer as amizades, você começa a ir pra um caminho do bem. É tipo, é bem direto. E essa questão de você ser direto, ela é boa. Da sua maneira, obviamente. E jogo. E por conta disso, toda essa carga, esse peso, mano, o jogo se torna a mídia mais difícil de você criar. E por que que eu vim fazer esse vídeo? Porque recentemente eu tava vendo um vídeo do Cine, eu esqueci o nome dele. Eu vou tentar trazer aqui. É o Earthbound, uma coisa assim. Eu não, nossa, eu tô muito ruim com o nome hoje. Eu não quero pesquisar. E, e por conta disso, que ele fala sobre como o desenvolvedor, ele simplesmente largou a vida de criar o jogo, mano. Que é muito difícil. Eu não tô querendo defender o cara. Tipo, quando você assiste o vídeo, você entende que, tipo, o cara simplesmente pegou a fanbase que ele criou e elevou o nome dele mesmo, pessoal. E desistiu do jogo, basicamente. Tá. Fez a escolha dele de merda. Pronto, acabou. É o foda. É foda isso. E. Cara, é muito tenso, mano. Porque você tá sozinho criando o jogo, mano. Vou tentar trazer uma visão muito mais, tipo, bosta disso. Uma visão meio. Caralho, mano. Isso não justifica nada. Mas o que eu imagino que aconteceu, mano. Você tá lá, sozinho, desenvolvendo o jogo, mano. Pensando, trabalhando. Você não tá conseguindo caminhar com o jogo. Mas, tipo, isso não é desculpa. Não é nada. Eu só tô tentando supor o que aconteceu. O cara cansou, mano. O cara deve ter cansado de tanto tempo olhar pra aquilo. Que você tá sozinho desenvolvendo alguma coisa, cara. É tanta coisa que acontece no processo de desenvolvimento. É tipo, você tem. Pelo que eu já sei, você criar a base do seu jogo é a parte mais fácil. Você cria, tipo, as mecânicas de gameplay, os mapas e tudo isso. Aí você tem todo o polimento, mano. Você. Ai, conserta tal bug. Ai, conserta tal coisa. E você sozinho, mano, fica tanto tempo remoendo aquilo, remoendo. Por isso que muitas vezes jogos que começam no Kickstarter, eles e batem a meta, muitas vezes eles começam a contratar outras pessoas pra ajudar na equipe, mano. Cara, você sozinho, mano, você vai odiar o seu projeto, você vai odiar. Quando eu tava na faculdade, mano, eu comecei a desenvolver um jogo de tabuleiro e comecei a pensar em mecânicas e tal, e eu não queria fazer muita parte de programação, então eu comecei a organizar só um trailer do jogo de como ele ia ser. Chegou no final do meu projeto, mano, eu não aguentava mais pensar naquilo, eu odiava, eu comecei a odiar tudo que eu tinha feito, quase joguei tudo fora, desisti. Mas graças a Deus eu precisava passar na faculdade e terminar essa porra, então eu botei a mão na massa e finalizei. Ficou uma merda. Eu não aguentava mais olhar o projeto. Mas mesmo assim, eu terminei, entreguei. E mesmo assim, cara, tipo, eu sei que isso não é justificativa, mas eu tô pensando muito no o que aconteceu. E provavelmente foi isso que aconteceu. O cara não contratou mais gente pro jogo. O cara tá sozinho. Passou anos desenvolvendo sozinho. E, cara, você ficar sozinho nisso é uma merda. E, tipo, ele devia ter noção disso. Devia ter noção que ia ficar uma merda. E, cara, quando você começa a alavancar pra um lado de, por exemplo, você virar um streamer, virar um youtuber, mano. Eu não queria falar não, mano, mas tipo, é a verdade, mano. Você ser um youtuber, você ser um streamer, é uma vida muito mais simples do que um desenvolvedor de jogo, cara.
Você, meu amigo, que quer virar um desenvolvedor de jogo, abre os olhos pra uma coisa. Você vai se fuder muito nessa vida. Você vai trabalhar muito. E muito mesmo. Você vai ralar, ralar, ralar. Pessoas virem até você e falar, tá uma merda que você tá fazendo. É uma vida de, tipo, muito tensa. Você tem que gostar muito de, tipo, cara, eu quero muito me expressar. Quero muito criar algo que as pessoas... Eu preciso expressar esse sentimento. Vai lá, bota a mão na massa. Vai ser trabalho, vai ser muito trabalhoso. Tem empregos que eu acho hoje em dia. Você conseguiria, por exemplo, mano, você focar... Você, por exemplo, vou citar um exemplo muito simples. Você fazer uma faculdade de programação voltada pra jogo, cara. Você dedicar toda a sua carreira de programação pra jogo, mano. É você jogar uma oportunidade de você ganhar um bom salário, trabalhar de casa, pra você ter uma instabilidade total na sua vida. De um grande talvez. É isso que eu tô querendo trazer, mano. Fazer um jogo é difícil. Você vai ter uma vida estável. Mas por quê? É arte, mano. O jogo é arte. Você virar um desenvolvedor indie é você ser um artista, mano. Mesmo você sendo programador, mesmo você só digitando, você tá sozinho nisso, você é um artista e você tá tentando se expressar. E você vai se fuder muito nessa vida, porque artista só se fode. Mas vale muito a pena. E eu não desisti. E eu não quero que você desista, porque vai dar certo. Mas eu quero que você entenda a realidade, mano. Porque eu não quero... O que acontece, mano? Muitas pessoas, por exemplo, eu quebrei a cara com isso. Quebrei a cara de, tipo... Comecei a entrar no mercado de trabalho. Você precisa de dinheiro, mano. Precisa de dinheiro. Desenvolvedor de jogo não dá dinheiro, cara. Você se fode muito. Então, tipo assim, você tem que entender a realidade do bagulho. Não quero tirar a felicidade do seu sonho, mas eu quero que você vá seguir o seu sonho entendendo o que você vai passar. E você entendendo o que você vai passar, você consegue se planejar, você consegue se organizar e fazer dar certo, mano. Você, tipo, quando você não sabe as coisas que te esperam, você quebra a cara, você se fode muito. Então, por exemplo, é isso que eu tô querendo trazer nesse vídeo. Você tem que entender a dificuldade que é. É difícil demais ser desenvolvedor. Mas vale muito a pena se você realmente se considera um artista e quer se expressar. Porque, querendo ou não, mano, você pode dar muita sorte. Igual o Andresitos. Fazer muito dinheiro, mano. E a sua ideia ser realmente uma ideia que as pessoas olham e falam: caralho, isso é muito foda, mano. Igual o jogo Peak. Acabou de ser lançado. Os caras soltaram no Twitter, se não me engano, que era só um jogo que eles estavam com uma ideia e estavam se divertindo fazendo e não ia fazer porra nenhuma pro jogo. E o jogo vendeu 2 milhões de cópias e agora vão ter que adicionar mais conteúdo porque o jogo foi muito bem acolhido. E pode dar sorte acontecer esse tipo de coisa, de você se expressar e dar muito certo. Mas é isso, é uma via artística, mano. Você vai se fuder muito ao longo do caminho. Mas eu te desejo uma boa sorte. Um grande beijo na sua bunda. Falou.